Eleições 2018, escolha Aratu e confirme a maior cobertura política de um processo eleitoral já vista na Bahia. 70 horas de conteúdo exclusivo, entrevistas, sabatinas e debates com os principais candidatos aos cargos eletivos que nós vamos escolher no dia 7 de outubro. Hoje, na sequência de sabatinas com os candidatos ao governo do estado, temos o representante do MDB, o senhor João Santana. Ele já foi ministro da República e hoje postula ser governador da Bahia. Senhor João Santana, seja bem-vindo a Aratu, ao Linha de Frente. É um prazer imenso estar aqui com vocês e agradecendo antecipadamente, a TV Aratu pela oportunidade que está dando a todos os candidatos, porque do ponto de vista prático, não houvesse a televisão e os rádios, não haveria campanha política. 35 dias é uma piada. Então, eu agradeço antecipadamente a oportunidade que a PV está me dando. Perfeito. O candidato João Santana, como todos os outros candidatos, de forma democrática, de forma cidadã, vai ter 30 minutos para colocar suas ideias ao escrutínio, à apreciação popular, para que nós possamos escolher bem no dia 7 de outubro. Ao meu lado, temos a presença ilustre dos jornalistas Matheus Carvalho. Ele é gerente de jornalismo da Aratu, é um dos grandes especialistas na editoria de política na Bahia e no Brasil. Matheus, que bom que você está aqui hoje. E temos também o João Pedro Pitombo, jornalista da Folha de São Paulo, representando esse importante veículo de comunicação do Brasil, que é parceiro da Aratu e do Aratu Online no projeto Linha de Frente. A partir de agora, reloginho na tela, dona Camila, vamos ter 30 minutos para ouvir as propostas do candidato João Santana. Eu começo perguntando o seguinte: o senhor tem uma larga experiência na política, o senhor já foi ministro, o senhor já foi deputado, já foi secretário, o senhor tem uma militância muito forte no MDB e agora, a uma altura dessa da vida, o senhor se submete de novo a uma eleição difícil, uma eleição acirrada, uma eleição sem muitos recursos, e que fatalmente o senhor vai ser questionado, e já foi questionado, a respeito de Gedel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima e 51 milhões de reais em dinheiro apreendidos em um apartamento. O que é que motivou o senhor a encarar esse desafio? Em primeiro lugar, eu não encarei o desafio pelo problema que atingiu os Vieira Lima. São meus amigos, seria um canalha se eu dissesse aqui que não eram meus amigos, há 35 anos. Aliás, eu os recebi no MDB. Eu tenho 50 anos de MDB. Antes só fui do Partido Comunista. A ditadura me botou para correr, eu corri, quando eu voltei, encontrei a Arena MDB, entrei no MDB, estou aí até hoje há 50 anos. Então, eu seria um canalha se eu dissesse aqui que não sou amigo deles. Lamento profundamente o que está acontecendo com eles, embora nem eu, nem você, nem ninguém possamos dizer que eles são culpados, porque o processo não transitou em julgado, há uma série de fatores que dizem que eles estão em julgamento. Então, se eu acho que se forem culpados, ou se for culpado, Gedel, por exemplo, que seja punido. Se não for culpado, infelizmente, nada reparará essa pecha que foi lançada contra eles. Agora, eu diria a você o seguinte: quando me fazem essa pergunta, você é um jovem e um rapaz inteligente. Ninguém faz essa pergunta a não ser como se fosse uma casca de banana, para o sujeito escorregar. Não é? E outra, a maioria das pessoas, não me refiro a vocês, mas a maioria das pessoas, principalmente na imprensa, quando faz essa pergunta, tentando, digamos assim, me vincular de alguma forma a, digamos assim, a infelicidade que aconteceu com o Vieira Lima. Eu só estou dando um exemplo ultimamente, para não conversar muito sobre o assunto, porque o meu assunto aqui é governo do Estado. Olha bem, eu fui ministro do presidente Lula no segundo mandato. Fomos a maior execução orçamentária. Qual o valor, qual o montante? Alguns 60 bilhões, nós executamos 40 bilhões mais ou menos. Saímos da categoria bronze para a categoria diamante, segundo os órgãos especializados em finanças na época. Apliquei 17,8 bilhões em obras e 21, 22 bilhões em financiamentos via Sudene e Sudã. Presta atenção. Eu estava lá ao lado de Gedel. Depois de Gedel saiu, eu fiquei como ministro. Alguém já falou alguma coisa do período de Gedel naquela época? Ou de mim, por acaso? Lula está preso. Era o período áureo da Lava Jato, a gente está sabendo hoje. Porque naquela época já havia aquela corrupção toda, envolvendo o dinheiro da Petrobras, o patrimônio da Petrobras, etc. Mas eu estava lá e não sabia nada disso. E não pratiquei absolutamente nada. Ao par de 12 aninhos, me desculpe, de 12 cargos públicos que eu exerci,
de prefeitura, de secretário de prefeitura de interior, a presidente de URBS, presidente de UBASA, superintendente de INSS, um mundo de cargos que eu exerci, nos quais eu sempre me ouvi bem, porque nunca puxei saco de ninguém, nunca pedi para ser nomeado, e sempre cresci. Quer dizer, saí do interior, fui até ministro de Estado, não é? Então, eu acho que achavam que eu estava fazendo alguma coisa boa para me dar essa oportunidade. Nada maculou nada maculou de forma alguma qualquer atitude que eu tenha tomado nesse período. Então, eu estou tranquilo, espero que os meus amigos consigam se sair bem no problema que os atinge, mas com relação à minha conduta, nada existe. Por quê? Primeiro, o meu caráter, porque você, Pablo, não conhece a minha família. Uma das poucas coisas que na minha família é inquestionável é trabalho e dignidade. Pelo menos um membro dessa família eu conheço e esse membro está de parabéns. Espero conhecer todos os outros. Só completando essa pergunta, porque diferente de uma casca de banana, eu acho que foi muito mais o seguinte: o senhor, com essa reputação, com a vida tranquila, distante da política, entra numa empreitada dessa justamente no momento em que o grupo político ao qual o senhor faz parte está mais fragilizado, né? Eu acho que vocês estão enganados. Uma grande encrenca, não? Não, eu acho que vocês, de modo geral, a imprensa na Bahia estava muito enganada com relação ao MDB. Primeiro, nós não somos Gebel Vieira Lima e eu. Nós somos 94.433 filiados no estado da Bahia. É a maior filiação partidária. Podem consultar o TSE. Segundo, será que 94.431, olha bem, apenas 2 conseguem atrapalhar a vida de 90. Então, mas é um dos principais líderes. Tudo né? bem, mas na Bahia eu também já fui presidente do PMDB antes. Sou hoje, mas já fui antes. Já teve Rômulo Almeida, já teve Rui Bacelar, já teve Nilo Coelho, já teve João Almeida, já teve... Viu? Já teve um amigo que chegou ali, eu saudei. Viu? Então... Ney Bandeira já teve no MDB, não? Já. Não teve. Se não teve, andou conosco. Foi farinha do mesmo saco durante muito tempo. Junto. No tempo de Valdir, no tempo de Nilo, etc. Então, repare. Então, o que eu quero dizer é isso, é que eu não aceitei ser candidato, porque eu queria ser candidato. Eu sou militante político. E militante político do MDB é como torcedor do Bahia, torcedor do Flamengo. Quer dizer, a gente torce pelo partido, a gente gosta do partido, entende? Então, eu tinha 12 cargos públicos em 28, 30 anos, sei lá, sem nenhuma indignidade, com muito trabalho e muito crescimento. Guardei e conquistei aí inúmeros conhecimentos para poder dizer, por exemplo, para você ter uma ideia, eu vou só citar a Secretaria Nacional de Infraestrutura Hídrica. Meu orçamento era 3 vezes maior do que o orçamento do Estado da Bahia na época. Eram 60 bilhões contra 20 bilhões do Estado da Bahia. Então, eu já administrei financeira e economicamente 3 vezes a Bahia. Naquela época, em 2010, até 2010. Então, mas tem muita gente, candidato João escute Santana, bem, eu já fiz... seduzido por essas altas cifras. Eu sei, querido, mas ouça, eu já administrei isso, ouça bem. E, ao longo desse tempo, os meus companheiros me convenceram de que, sendo eu um político do MDB, puro sangue do MDB, nativista do PMDB, nunca questionei, nunca me imaginei, nunca tergiversei em minha conduta política no MDB. Em sendo eu um homem digno, em sendo eu um homem experiente. E aí vem um terceiro item, um quarto item, me perdoe, eu posso passar até por cabotino, mas não sou modesto falso. Eu conheço profundamente os problemas da Bahia. Profundamente, micro-região por micro-região, pessoas por pessoas, técnicos por técnicos. Solos por solos, geografia, história, cultura, tudo da Bahia. Parece até que ao longo da minha vida, eu já escrevi até livros sobre isso. Então parece até que ao longo da minha vida eu estava sendo preparado. Então os companheiros viraram para mim e disseram, pô, você não tem mancha, é ficha limpa. Você é digno, você é bom companheiro de partido, ou é bem bom partidariamente. Tem uma experiência de governo incrível. Você conhece profundamente a Bahia, João, tem que assumir. No atual momento é quase um ato de sacrifício pessoal. Não acho, eu acho até mais uma experiência, porque a gente morre aprendendo, não é verdade? O jornalista Matheus Carvalho, o jornalista João Pedro Pitombo irão perguntar ao candidato João Santana, terá os 30 minutos aqui preservados, mas agora, se for possível parar o cronômetro, por favor, se não for possível, a gente vai dar esse tempo, porque acaba de chegar em primeira mão, os veículos nacionais ainda não têm essa informação. Uma pesquisa de opinião
feita pela XP Investimentos. Tem como colocar na tela, se puder, já ajuda bastante. Não está ainda está em na inglês, mídia. Não ainda... está na mídia, viu, Matheus Carvalho? Pode colocar aí na tela, pronto. Em inglês, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Espontânea, Ney Bandeira. Jair Bolsonaro em 20 pontos. Não sei, não respondi, 32%. Nulo ou branco, 15%. Lula, 9%. Eles ainda fizeram com esse cenário? É espontâneo. É espontâneo, então a pessoa vota em quem quiser. Lula, 9%, Ciro Gomes, 6%, Fernando Haddad, 5%, Geraldo Alckmin, 4%, colado com João Amoedo, do Novo, 3%, Marina Silva aí, surpreendentemente com 2%, ao lado de Álvaro Dias. Vamos continuar aqui, candidato João Santana, seu tempo está parado, está preservado o seu tempo aí. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria, aí já não mais de forma espontânea? Primeiro lugar, Jair Bolsonaro, 26%, depois nulo e branco, Ney Bandeira, 15%, Ciro Gomes, 12%, Fernando Haddad, 10%, Geraldo Alckmin, 9%, não sei, 8%, Marina Silva, 8%, João Amoedo, 4%, Álvaro Dias, 4%, Henrique Meirelles, do partido de João Santana, 2%, e Guilherme Boulos, 1%, aí, sem pontuar, Imael, Cabo Daciolo, Vera Lúcia e João Goulart Filho. Agora, Matheus Carvalho, essa aqui para mim pode ser a grande revelação dessa pesquisa aqui. O índice de rejeição, vocês vão ver aqui agora, rejeição dos candidatos. Com 64%, quem aparece na pesquisa da XP, feita por telefone. Caiu muito a de Bolsonaro, que era 63 na última. 64 para Marina, 60 para Alckmin, Haddad com 57 empatado na rejeição com Jair Bolsonaro e Ciro Gomes com 56%, Álvaro Dias 49%. Pronto, essa informação que precisava dar urgente. Muito obrigado ao senhor Tiago Coelho, sempre atento às informações de política e alimentando linha de frente com notícias. Agora quem pergunta é João Pedro Pitombo, fazendo o questionamento dele ao candidato João Santana, do MDB, ao governo da Bahia. Candidato, só para a gente talvez encerrar esse bloco dos questionamentos a respeito de denúncias e focar um pouco na questão do governo do Estado, o senhor falou há pouco que nada se questionou do período que o senhor e o ministro Gedel tiveram à frente do Ministério da Integração Nacional. No entanto, delações da empreiteira Odebrecht falam em obras do Ministério que foram usadas como contrapartida para propinas, uma delas obras de irrigação, inclusive, a obra de tabuleiros litorâneos no Piauí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas questões. Não tenho o que dizer, isso aí eu já lhe adianto. Em primeiro lugar, tabuleiros litorâneos não era do nosso período, do meu período pelo menos, tá certo? Segundo, eu não tive qualquer gestão sobre tabuleiros litorâneos. Era uma obra que estava empacada, com problemas exatamente de suspeita de superfaturamento, tá certo? Estava lá, mas muito antes de nós, 3, 4, 5 anos. Eu me lembro bem que quando eu estive no Piauí a primeira vez, o pessoal veio a mim, etc. Eu digo, bom, depois que vocês resolverem a vida de vocês, a gente encara isso. Mas eu nem encarei porque no meu período o tabuleiro litorâneo não significou nada. Está entendendo? Eu posso licitar e também eu não gostaria porque o tempo de candidato a governador vai embora, né? Mas eu poderia lhe dizer assim, por exemplo, eu lhe respondo qualquer coisa sobre a obra da transposição, erroneamente chamada de transposição. Tá? Por que erroneamente chamada? Porque não é transposição, você não vai tirar o Rio São Francisco de um lugar para o outro, você vai fazer uma tomada d'água, o nome certo é integração de bacias hidrográficas. Você vai integrar a bacia hidrográfica do São Francisco às bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Está entendendo? O senhor concorda comigo que é uma obra polêmica? Absolutamente. Tem muita resistência. Não, desculpe, não. Tem imagens mostrando que alguns leitos estão secando. Não é verdade, não, me perdoe, nada. Não existe obra no Brasil de tamanha envergadura científica, ambiental, e de engenharia, sobre todos os aspectos. Eu conheço isso como a minha mão. Vai resolver o problema do sertão da Bahia, da escassez de água? Não, isso não tem nada a ver. A obra da integração de bacias foi feita porque nós do Ministério e a ANA, Agência Nacional de Águas, chegamos à conclusão de que haveria um déficit hídrico no Nordeste Setentrional, quer dizer, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. 12 milhões de pessoas estariam com um déficit hídrico de cerca de 50 metros cúbicos por segundo em 2025.
Então essa obra, digamos assim, visa transportar para lá, segundo a segundo, na média, 55 metros cúbicos. Então não é uma obra inventada, não é uma obra faraônica, não é só porque Dom Pedro falou nela, tá entendendo? Ou muita gente falou nela anteriormente. É uma obra feita, nesse caso o presidente Lula foi extremamente sensível. E outra coisa, nos chamou para tirar a obra do papel, tá certo? O candidato Ciro Gomes, então anterior ministro da Integração, anterior a Gedel, reivindica para ele essa eu vi obra. Hoje de manhã, olha, eu não quero malhar com o Ciro Gomes Ele aqui. reivindica, ele diz que é uma obra dele. O Ciro Gomes foi ministro, presta atenção. Antes do ministro Gedel, nós tivemos um ministro não sei o que, Brito. Uma pessoa até que não era muito conhecida. Era um técnico. Durante um ano. Antes desse ministro teve Ciro. Ciro Gomes, nos preâmbulos, digamos, nas primeiras arrumações, etc., ele participou, ele queria a obra. Agora, no dia que ele chegou na obra com o presidente Lula, tá certo? A expressão dele, quando ele viu a captação que nós estávamos fazendo na barragem de Itaparica, a grandeza da obra e a viabilidade da obra, levantou os braços assim, no mirante que tínhamos lá para eles verem, levantou os braços. Eu sabia, ainda disse um nome feio, que isso poderia acontecer. Quer dizer, ele torcia pela obra, defendia a obra, mas ele não deu um prego na obra. Quem deu o primeiro prego na obra foi o ministro Gedel. E quem carregou o prego da obra foi João Santana. Durante 2 anos e 4 meses, de 6 meses, eu consegui fazer 78% do eixo leste, um eixo de 208 quilômetros, e 46% do eixo norte, envolvendo aí 36 empresas, 36 contratos de empresas, sempre trabalhando em consórcios, tá certo? As maiores empresas do país. Por acaso, a Odebrecht não estava lá, tá certo? Mas, por acaso, porque ele concorreu, eu soube, eu não assisti à concorrência. Quando eu já cheguei, o prato estava feito em termos de concorrência, de preços, etc. Então, ele concorreu, me parece que 2 vezes, em 2 lotes, e perdeu. Então, pronto. É uma obra que ainda não foi concluída, João Pedro, você pode perguntar. Já tem o quê? 18 anos praticamente, né? De 17 anos. Sim, mas aí eu lhe explico o que é que por o senhor quê. acha que não? Não, querido amigo, olhe bem, no dia, o grande mal que o Lula produziu no Brasil, ele produziu muitas coisas boas, diga-se de passagem. Mas o grande mal foi escolher Dilma Rousseff. No dia que essa moça era ministra, andei muito com ela, passamos muito tempo juntos, ela era a dona do mundo, a gente já sabia que ela era professora de Deus, só ela sabia tudo, etc. Então, nós sabíamos que ela ia ser problema, como foi. A obra do São Francisco, que ela, quando me cobrava, primeiro como secretário, depois como ministro, isso, a obra do presidente. Pois a obra do presidente, ela parou 4 anos. Depois que nós saímos de lá, no dia 31 de dezembro de 2010, tá certo? Ela entrou, assumiu e a obra ficou paralisada praticamente. O senhor conviveu muito com Dilma Rousseff como ministra. Primeiro ministra das Minas e Energia, depois ministra da Casa Civil. Qual a virtude que Dilma Rousseff, todo mundo que senta nessa cadeira, critica ferozmente Dilma Rousseff? Alguma virtude essa mulher tem que ter. Qual a virtude que essa mulher tem? Ter sido amiga de Lula. E Lula ter sido não fascinado é uma grande virtude. Pelas ideias dela. Não, entenda bem. Não é uma virtude para fazer alguém presidente da República. Ô Pablo, no dia que você chegar aqui me dizendo, no dia que você chegar aqui discutindo comigo sobre essa estrutura que está montada para me questionar, ou para me... Como é? Para me entrevistar, para me sabatinar. E eu disser a você que aquela rodinha daquele cavalete ali não está bem posicionado, e você largar o conjunto e for brigar comigo pela rodinha e quiser triunfar porque você sabe mais da rodinha do que eu, mesmo eu sendo um técnico em rodinhas, para mim você não é um jornalista. O senhor está falando de Dilma Rousseff. Ela é assim, cara. Entendeu? Ela pegava o pormenor. Ela saía da estrada e entrava numa variante, mas o problema dela não era só entrar na variante e largar a estrada, não. O problema dela é que ela queria ganhar. Queria ser a dona da verdade. Isso é por isso o apelido que botaram nela. Professora de Deus. Eu tenho alguns detalhes, por exemplo, tinha gente que quando ia se reunir com ela tomava tranquilizante. Técnicos de alto nível, que o governo federal tem muitos bons técnicos. Eu nunca importei nada de lugar nenhum. Em todo lugar que eu fui, inclusive no governo federal, levei apenas um técnico ou um amigo qualquer para me ajudar como companheiro. Mas sempre tirei dos ministérios, sempre tirei das secretarias, por onde eu passei, o fino do servidor público
mesmo ganhando mal e tudo, dentro da estrutura do governo, entende? Agora, no caso específico dela, eu preferia até não continuar falando. Porque... Então vamos aproveitar o tempo para falar do governo. O senhor contou aqui para mim é um mérito, o senhor buscar no próprio serviço público as ilhas de excelência. Existem. Não é ilha, não, tem continentes de excelência. Tem continentes de excelência. Companheiro, um minutinho só, eu encontrei, vou te dar um exemplo. No Ministério da Integração Nacional, eu encontrei um cidadão chamado Demetris Christofides. Ele é grego, chegou no Brasil com 3 anos, então é brasileiro, tá certo? Não sei nem se ele fala grego. Mas esse moço era engenheiro, era especialista em irrigação, era meteorologista, era físico. Esse moço era um satanás, chupando manga verde em jejum de manhã sem fazer careta, em termos de conhecimento, tá certo? Pois olha, esse cara ganhava 5.500 contos no Ministério quando eu cheguei. E era professor, doutor da Universidade de Brasília. Ganhava 5.500 contos no Ministério. Na época, qualquer engenheiro da obra do São Francisco, de qualquer empresa, ganhava 30, 25, com tudo pago e ainda com uma comissão no provável lucro que eles... Exatamente, com tudo. Esse homem saiu pelo Brasil fazendo uma... Nós chegamos à conclusão que precisávamos fazer um projeto nacional de infraestrutura hídrica, porque é complexo. Digamos, você é o deputado de uma região, ele é de outro estado, todo mundo chega no Ministério pedindo água para uma cidade de tal região. E aí, só a tentativa de buscar a solução para aquilo, encontrar manancial, de onde vai tirar, é um ano, tá entendendo? Há um alto custo. Exatamente, é um alto custo. Então, o que é que nós queríamos fazer? Um projeto onde o deputado chegasse, ou o governador chegasse e dissesse, eu gostaria de ter água na cidade tal, e a gente fosse lá no projeto, no macro projeto, dizer, olha, fulano, olha, deputado ou governador, essa água daí só pode ir de tal adutora que está a tantos quilômetros, vai custar X, para o senhor pode fazer seu projeto, apresentar no governo que há possibilidade, quer dizer, uma coisa racional, científica. Muito bem. Comecei, obviamente, pelo Nordeste. Estabelecemos que o Nordeste seria o primeiro plano, o segundo plano seria o Rio Grande do Sul, o Sul, porque já... Lá no Sul, com 60 dias, o povo só falta se suicidar. Aqui a gente leva 60 meses e consegue sobreviver de seca, tá entendendo? Então, começamos pelo Nordeste. O Demetrios Christofides saiu pelo Nordeste, em cada estado, da Bahia até o Maranhão. Em cada estado, ele rezou a cartilha, ele com os assessores, pegou os secretários de infraestrutura dos estados, explicou, mas uma maravilha digamos, de didática, inclusive ele tinha. 6 meses depois, todos deveriam apresentar suas propostas, porque a gente não ia fazer, a partir do governo federal, uma intromissão nos estados, porque a gente queria também conhecer a realidade de cada estado. Eu fiquei surpreso. O nordestino é inteligentíssimo. A Paraíba, rapaz, dá um show em áreas hídricas. O Ceará nem se fala. O Rio Grande do Norte, todo mundo é bom. Acredite se quiser, 6 meses depois eu recebi o estudo de todos os estados, menos o da Bahia. Não foi uma folha de papel da Bahia. Em qual ano isso? No ano que eu era secretário 2010. nacional. 2010. Não, 2009, 2009. por aí. Eu tenho, inclusive, uma coisa interessante. No governo aqui estava o Wagner. E haviam obras do... Como é que chama? Era do Proágua Nacional. Eram 12 obras, se não me falha a memória, no Brasil. As da Bahia não saíam do papel. Veja só. Depois que já tínhamos... Isso tinha 20% de financiamento do Banco Mundial. Só. O governo não queria financiamento porque tinha dinheiro para fazer a obra. Mas o banco insistiu. Colocamos até porque o Banco Mundial também tem equipe como é que chama? De fiscalização extraordinária. Né? Tanto que o diretor do Banco Mundial, quando vinha aqui, ele passava primeiro pelas obras para depois reunir comigo. Então não podia conversar fiado. Ele já sabia o que encontrava, né? Muito bem. Eu guardei até hoje, não como recordação, mas porque alguém pode me chamar de mentiroso e para eu não brigar, para eu não ir à via de fato, porque eu não minto na vida pública, nunca menti. Eu guardei. Eu tenho 101 papéis pedindo ao Estado da Bahia, ao governo de Wagner, providências e que não foram tomadas. 2 delas eu fiz diretamente para o governador. Uma entreguei pessoalmente em Brasília, estava Fernando Schmidt do lado de Fernando Receba, que era o chefe da Casa Civil. Civil, e o outro eu vim entregar aqui em Salvador. E por último,
Financiamos a obra, não concluímos as duas, ficou quase concluída, mas com algumas pendências ainda. Mas concluímos, quer dizer, concluímos não, deixamos quase concluídas, que foi a obra da adutora de Jacobina e a adutora de Pedro Alexandre, a rede de Pedro Alexandre e de Cafarnaum. Imagine você 101 papéis pedindo providências, entende? Tem mais. O João Henrique um dia me chegou lá no ministério, ministro, houve uma calamidade lá na Bahia. E, tudo bem, companheiro, eu fui com você, o que é que o senhor pode fazer por nós? João, prefeito, eu só posso lhe dar 5 milhões para a emergência e 5 milhões para a urgência. Você lembra daquela época do bate-facho, daquelas regiões, alagou tudo, né? Mas, ministro, como é que... Eu já era ministro. Ministro, como é que o senhor só pode fazer isso com nossa capital, nossa Bahia? Eu digo, João, aí eu já tratei de João, porque eu gosto dele, respeito ele, mas, João, como é que eu posso lhe mandar? Você tem uma reivindicação da ordem de 100 milhões. Eu tenho 118 milhões na tua mão há um ano e você não gastou um centavo. Como é que eu vou mandar dinheiro para a mesma coisa? E por acaso, para os mesmos problemas. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, virou para o secretário na época dele, era Zé Evaldo, parece, Zé Evaldo, né? Evaldo Jorge. Evaldo Jorge, ele é bom, eu gosto dele. Ele virou e disse, secretário, e aí, secretário? O secretário disse, realmente, prefeito, o dinheiro está à disposição, tudo aprovado, projeto pronto, projeto executivo pronto, mas o meio ambiente do PP lá da Bahia brecou, não liberou as obras. Só fizemos, na tora, como diz o Tavarel, só fizemos ali onde... Imbuí ou Centenário? Imbuí, o Imbuí tem até meu nome lá na placa do Imbuí. Fizemos a Centenário, fizemos algumas obras na área do subúrbio ferroviário. Depois que nós saímos do governo, aí foi feito vasta gama. Pode olhar toda a verba do Ministério Tudo da Integração, bloqueado. todo por lá, bloqueado no nosso período. E nós éramos ministro do presidente Lula. Imagine você. João Pedro Pitombo. Candidato, falando um pouquinho sobre o cenário nacional, né? O senhor vem com a candidatura pelo MDB, partido do presidente Temer, que tem uma popularidade enorme, sobretudo aqui na região Nordeste. O senhor acredita que esse apoio pode prejudicar a candidatura do senhor? De forma alguma, porque, olhe bem, eu conheço o Temer há 35 anos. Eu sou mais velho do que ele no MDB. Sou delegado nacional do partido há uns 40. Já nem me lembro mais do tempo. E... como é que diz? Eu até gostaria de dizer aqui, olha bem, não tenho procuração para defender o Temer, mas estão cometendo uma barbaridade contra o presidente Temer. De qual tipo? Vou lhe dizer, de quem é o dinheiro do metrô, que o governador tanto brinca, parece que é a brincadeira, que ele queria um trenzinho na infância e não teve, e hoje ele bota tanto na televisão, gasta milhões, mais de 500 milhões ele gastou em publicidade até maio deste ano. Pois olha, o dinheiro do metrô federal, o dinheiro das policlínicas do Ministério da Saúde, o dinheiro do IRT do governo federal, 18 bilhões de reais foram aplicados na Bahia em 2 anos de emendas parlamentares de todos os partidos, sem nenhuma restrição. E ainda falam mal desse rapaz. Eu fico, sem falar aqui em outras, eu tenho inúmeros outros números para falar, mas não é o meu papel também. Eu não estou aqui para fazer defesa. O presidente Temer vai terminar o ano. Se eu for governador da Bahia, eu não vou trabalhar com ele, vou trabalhar com outro presidente, tá certo? Mas eu acho até uma injustiça. Só para a gente encerrar esse assunto, se Temer gravasse uma mensagem de apoio para João Santana, eu você aceito, colocaria no horário? Querido, você não conhece. A pessoa, na sepultura de meu pai tem escrito assim, ó, João Santana, um caráter inquestionável. Então, como é que eu vou negar que o presidente da República, presidente do PMDB, meu amigo, contra o qual eu acho que estão cometendo uma barbaridade, eu não aceitaria? Aceitaria. Agora, eu queria que você me perguntasse um pouquinho sobre a Bahia. Bora, Bahia. Uma pergunta. Uma pergunta singela que pode dar margem para respostas mais sofisticadas. O governo Rui Costa está mais para Dilma ou está mais para Lula? Se tivesse para Lula era uma beleza, porque o Lula conseguiu, com a ajuda do nosso querido candidato Meirelles, que para mim é o mais preparado de todos, chegou agora, porque ele nunca foi político, né? Ele sempre foi técnico. Ele já foi deputado. Não, mas sem nenhuma expressão na época, né? Depois disso ele já foi banqueiro internacional, banqueiro nacional, etc. Então, repare, com a ajuda, o Lula conseguiu criar um mercado interno. Havia uma crise internacional. Quando é que um país capitalista é poderoso? Os Estados Unidos, por exemplo.
mais poderoso do mundo. Porque ele absorve 83% do que produz na agricultura e 85% do que ele produz na área industrial, internamente. Lá o João Pedro, o garoto João Pedro, lá é orientado, instigado até, na hora que uma televisão apitou, joga fora e compra outra, para fazer circular a riqueza. Chama-se modelo de consumo de massas. É o último modelo na área capitalista. A partir daí vem o imperialismo. Eles, com o poder que têm, vão para os países mais pobres para imperializar, para dominar economicamente. Muito bem. Pois olha, eu fiz a variante, me desculpe. Rui Costa, Sim, é Lula ou a Dilma? pergunta que você falou. Então o Lula conseguiu, de determinada forma, eu paguei esses dinheiros todos que eu falei aqui, rapaz, nunca o Ministério do Planejamento rejeitou, nunca uma rubrica foi negada. Todo mês eu pagava 250, 300 milhões de reais, cara. Entende? E nunca me disseram que não tinham dinheiro. E onde é que o governo Rui Costa está pior, na sua opinião? Não, em tudo. Vou lhe dizer por quê. Primeiro, ele cometeu um crime gravíssimo. Ele, como Wagner, e me perdoe agora, e outros, não tratou da economia da Bahia. Isso é um crime. Uma pessoa dirigir um Estado, tudo no Estado depende da sua economia, tudo no país depende da sua economia, e vocês não me apresentam aqui um dado qualquer. Se você quiser, eu encho aqui de dados mostrando que ele desgraçou a economia da Bahia. Primeiro. Segundo, o pior governador para os servidores públicos da Bahia de todos os tempos. De todos os tempos. Eu teria 16 itens para mostrar aqui a vocês, um a um, para provar que ele é o pior governador nessa área. Bom, agora, eu digo a vocês que eu pretendo reduzir ao máximo com o desemprego. Que eu resumo todas as infelicidades na Bahia, a maior infelicidade é o desemprego. Né? Aqui você deve, o meu querido ali, deve de vez em quando receber alguém pedindo emprego, todos os dias. Muito bem. 1.300.000 desempregados na Bahia. Isso oficialmente. Agora, eu acho que tem de 600 a 700 na zona, no procurar, interior que né? desistiram, que estão vivendo de bico, criam galinha, criam porquinho. Não entra no índice. Não entra no índice, muito bem. Agora, veja você. A Bahia tem 40% da população economicamente ativa na agricultura. E 40%, esqueça o oeste, esqueça o algodão e a soja. No resto da Bahia, 40% do que se exporta é da área da agricultura. Só por isso merecia um carinho especial, não é verdade? Ele fez. Nós temos 1 milhão, em torno de 1 milhão como é que chama, o que eles chamam de agricultor familiar, que eu chamo de mini agricultor, de mini próprio rural. Ele acabou com a EBBA. Somos o único estado brasileiro que não tem Emater, a empresa de assistência técnica. Quem é que vai dar assistência técnica? Quem é que vai fazer extensão rural? Quem é que vai fazer pesquisa para o pequeno e para o médio? A Bahia tem 90%, 90% a 95%, quase 95% de mini e pequenos produtores. Até no cacau, que pouca gente sabe, não é por causa das histórias de chamar de coronéis, etc. Você pensa que o cacau é assim, ó, o último dado, 25 mil mini produtores, 9 mil pequenos produtores, 800 médio produtores e 88 que foram classificados como grandes. O senhor considera que é um governo que se preocupou mais com aquelas soluções imediatas, não água, tem, luz e menos para a estrutura? Não tem água, nem luz, nem estrutura. Ele não tratou da economia. É o primeiro... Vou dar agora os dados. Você produzia 360 mil toneladas de cacau, hoje você produz 80. Deixou-se de produzir em 30 anos na zona do cacau em torno de 52 bilhões de reais. 300 mil desempregados. E por força desta miséria, e por força da insegurança no interior das roças, das fazendas, quase 1 milhão de pessoas deixaram o campo entre o Baixo Sul, o Sul e o Extremo Sul, para vir para a periferia, porque a maioria não vem para o centro da cidade, porque não tem recurso e porque não tem habilitação profissional para disputar um emprego bom. Então a maioria vem para a periferia, criando o famoso êxodo rural, que é uma infelicidade para qualquer povo. Muito bem. Cultura do sisal. Nós tínhamos 190 mil toneladas, éramos o maior produtor de sisal do mundo. Olhe bem, hoje nós estamos produzindo 40, 50 mil, a duras penas, com mais de 400. Empregamos 900 mil pessoas no sisal. Candidato, hoje tem 400. Me perdoe, eu sou obrigado a interromper o senhor. Cumprimos os 30 minutos regulamentares com todos os candidatos. A conversa continua no Que Vem o Povo? A conversa, exatamente, Matheus Carvalho. No Que Vem o Povo, com Casimiro Neto, ao vivo na TV Aratu e também na internet. O candidato João Santana continua falando das propostas dele e do que enxerga como
errado ou como pontos de melhoria no governo atual. Agradeço ao senhor, boa sorte, encerrando aqui mais uma sabatina do Linha de Frente e dizendo a todos que nas eleições de 2018 você escolhe Aratu e confirme. Um abraço, até a próxima. Eu não posso nem